realizar. A Assembleia Constitutiva será realizada brevemente, uma notícia divulgada hoje pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, no início de uma visita à Angola. Angolanos e portugueses, cada vez mais empenhados no reforço das relações entre os dois países, a justificarem toda a atenção dada à visita de Jaime Gama. Com as autoridades angolanas, o ministro português acertou o lançamento definitivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, cuja Assembleia Constitutiva vai realizar-se em meados deste ano. Oficialmente e até agora, todos os dirigentes chineses têm dito que estes exercícios, por um lado, são exercícios de rotina, a que a China tem direito de fazer como qualquer outro país, e por outro lado, para a China, trata-se também de mostrar a sua capacidade e determinação para defender o que considera ser a integridade do seu território e, por outro lado, como disse hoje mesmo o porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros, de realizar a reunificação do país. A Grã-Bretanha e a Rússia já reagiram ao conflito. Londres vê com preocupação a tensão entre Taipei e Pequim. Moscovo apela ao diálogo, mas diz que Taiwan é parte integrante da China. E mais, o estatuto da ilha é um assunto interno do povo chinês. Os Estados Unidos têm outra leitura e continuam a reforçar a sua presença naval no mar da China. Nos Estados Unidos vive-se, entretanto, a grande expectativa para saber qual o candidato republicano às presidenciais. Uma super terça-feira, como lhe chamaram, com os eleitores a votar em 7 estados no mesmo dia. Um tira-teimas para Bob Dole, o grande favorito. O senador Dole, líder da maioria republicana no Senado, deverá confirmar agora a sua nomeação. Neste momento há já previsões de uma ampla vitória de Dole na Flórida. Vencidos vão ficando o multimilionário Steve Forbes, bem como Pat Buchanan, o candidato da extrema-direita. Entretanto, as sondagens continuam a dar a Clinton uma vitória nas eleições de novembro. Dentro de poucas horas começa no Egito a Cimeira Internacional sobre o Terrorismo, um encontro histórico entre líderes de todo o mundo, mas que está já marcado pelos boicotes do Líbano e da Síria. Apesar disso, todos se mostram esperançados num resultado positivo. A estância balnear egípcia de Sharm el-Sheikh é o cenário para a Cimeira sobre o Terrorismo e os principais dirigentes mundiais começaram a chegar. Um dos primeiros foi o secretário-geral das Nações Unidas, Boutros Ghali, que foi já adiantando que vai, durante os trabalhos, pôr à disposição da comunidade internacional os serviços das Nações Unidas na luta contra o terrorismo. E diz que a organização de que é o secretário-geral está preparada para o fazer logo que a resolução seja tomada. Boutros Ghali sublinhou, por outro lado, a importância deste encontro. It is a very important summit meeting. It will help to maintain the momentum in favor of the peace process in the Middle East, and in the same time it will help to have a collective attitude towards global terrorism. No Egito está já também o líder palestiniano Yasser Arafat, que, segundo reconheceu o presidente norte-americano Bill Clinton, está a fazer um esforço importante na repressão dos grupos extremistas islâmicos na sua área de jurisdição. Arafat, que à chegada reafirmou que o mais importante é salvar o processo de paz. E para o Médio Oriente, outros sinais encorajadores foram dados mesmo antes da cimeira começar. A Jordânia e Israel coordenaram em Amman as suas posições e, segundo fontes jordanas, está para breve um tratado antiterrorismo entre os dois países. Por outro lado, a Turquia manifestou também o seu apoio aos israelitas, não só nesta questão específica, como em todo o processo de paz para a região. Mas sobre esta cimeira param as ameaças dos grupos fundamentalistas, como o Hamas e a Jihad Islâmica, e também o boicote da Síria e do Líbano. E num esforço para contornar a situação, o governo egípcio diz que, se for necessário, levará as posições sírias até à mesa dos trabalhos. Em Viana do Castelo, 2 processos que envolviam o presidente da Câmara chegaram ao fim. Defensor Moura acusava o administrador do hospital local, Miranda de Melo, de o ter demitido sem razão do cargo de diretor. Miranda de Melo processou Defensor de Moura por calúnias à gestão hospitalar. Hoje chegaram a acordo. Tudo começou em 1993. Defensor Moura, então diretor do Serviço de Medicina do Hospital de Viana do Castelo, decide candidatar-se à presidência da Câmara Local. Por essa altura, o administrador do Hospital de Santa Luzia decide demitir Defensor Moura, avançando, entre outros motivos, incompetência. Inconformado, Defensor Moura faz seguir então o caso para o tribunal, mas a este processo um outro se viria juntar. Convidado para um programa da RTP, como presidente da Liga dos Amigos do Hospital de Santa Luzia, Defensor Moura acabaria por falar nos gestores e na gestão hospitalar em Portugal.
Declarações que Miranda de Melo, o administrador, sentiu como ofensas pessoais ao seu bom nome e competência profissional. Uma questão que também quis ver resolvida em tribunal. 2 casos que esta manhã nem chegaram a entrar na sala de audiências, já que os advogados das duas partes acabariam por chegar a acordo. Entendo que, ao reconhecerem a minha capacidade para exercer a direção de serviço, estão a reconhecer que foi uma decisão desacertada em 1993 e, nesta fase, isso é-me suficiente. A par deste, há um outro processo que se prende com declarações suas à RTP. Repetia-as? Acha que, de facto, saíste na altura? Eu penso que foi apenas uma deficiente interpretação de algumas das pessoas que o viram, porque eu nunca quis pôr em causa nem a seriedade e a honra do Dr. Miranda de Melo como Presidente do Conselho de Administração. Miranda de Melo escusou-se a declarações, mas a RTP sabe que o administrador retirou a acusação de incompetência e justificou os desentendimentos por diferença de perspectivas sobre gestão hospitalar. 2 casos encerrados. O PSD apresentou hoje algumas propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Um teste à memória do Partido Socialista, que as tinha apresentado na anterior legislatura, quando era oposição. É o tema da abertura da nossa síntese de outras notícias do dia. As propostas de alteração ao Orçamento de Estado apresentadas pelo PSD são uma cópia das sugestões feitas há um ano pelo PS. Os sociais-democratas dizem que com esta atitude quiseram testar a coerência do partido do governo. É que no ano passado, quando o PSD estava no poder, estas mesmas propostas foram aprovadas pelos socialistas. Por exemplo, a extinção do imposto de selo sobre os recibos dos ordenados e a isenção do imposto automóvel nos veículos de todo o terreno. Os socialistas classificaram esta ideia do PSD de mau gosto e afirmaram que agora o orçamento e a situação económica são diferentes. A realização da Expo 98 vai ajudar a combater o desemprego e contribuirá para o crescimento económico. É a conclusão de um estudo feito pela Universidade Católica e o Ministério do Planeamento. Nos próximos 14 anos, graças à Expo, serão criados 156 mil postos de trabalho. Só em 1998, o ano da exposição, 48 mil pessoas terão trabalho. Neste mesmo ano, cerca de 30% do crescimento económico será da responsabilidade da Expo. Com esta feira, o Estado deverá arrecadar 300 milhões de contos em receitas fiscais. Quanto ao turismo, o Estado prevê um encaixe de 320 milhões de contos. A Confederação dos Agricultores ameaçou apresentar queixa do Estado português junto da Comissão Europeia, isto por causa dos subsídios em atraso. A CAP deu 20 dias ao Governo para atribuir os subsídios às organizações de produtores. Caso contrário, a situação será apresentada a Bruxelas. A Confederação lembra que os atrasos na entrega dos subsídios viola as regras comunitárias. Diz-se muitas vezes que há coisas que fazem chorar as pedras da calçada e coisas de fazer corar um santo também. Agora, o que ainda se não sabe é porque choram imagens de santos, mas que há quem diga que isso acontece, lá isso há. A última notícia de um caso desses chegou hoje do Alentejo. Este é o Santo António que chora, um fenómeno invulgar que decorreu numa exposição de Santo Antónios em Santiago do Cacém e que foi testemunhado por 2 funcionárias do museu e por 2 eletricistas da Câmara que se encontravam no local. Ficámos todos apreensivos, depois a minha colega foi também ver e éramos todos a ver e foi entre as 10h30 e o meio-dia que ele fez isso, depois nunca mais fez. Foi uma emoção muito forte, extraordinária mesmo. Exatamente, vi o olho brilhante, diferente dos outros. Fiquei admirado, porque era uma coisa que nunca tinha visto, não? Um santo de facto, com a cara úmida, não? Ligou ao pé do olho. Mas esta é já a segunda vez que esta imagem repete o feito. A primeira foi em 1753 e está registada num opúsculo da época. Numa exposição que pretendia unicamente mostrar a devoção dos alentejanos pelo santo casamenteiro, as atenções estão agora viradas para um Santo António especial, à espera que chore outra vez. Será que é por falta de casamentos ou o santo tem outros desgostos? Com esta dúvida termina o 24 horas, em nome de toda a equipa que preparou e realizou esta edição. Desejo-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.